Salve galera, começando mais um episódio do nosso Incendiados Podcast. E o nosso convidado de hoje é pastor, mestre das escrituras e com uma história de vida que vai transformar você. Vem comigo nessa? Bora! É isso aí, galera. Começamos mais um episódio. Hoje eu tô aqui com o pastor Ricardo. Ele vai contar um pouquinho das experiências dele com Deus, contar um pouquinho da vida dele cristã. E é isso aí, galera. Vai ser um tempo de muito aprendizado, de crescimento espiritual. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já deixa o seu like nesse vídeo. Comenta se você está gostando do conteúdo. Deixa também aí a sua rejeição se você não gostar. Mas comente aí e fale com a gente. Compartilhe esse vídeo. E vamos para cima. Pastor, é um prazer recebê-lo aqui nessa mesa. Eu creio que será um tempo de qualidade, um tempo de aprendizado. E eu queria que nós começássemos essa conversa com o senhor se apresentando. Quem é você? Muito bom. Graça e paz a todos. O prazer é meu estar vindo aqui, né? Eu estava conversando com vocês aqui. Quando cheguei lá na igreja, você era um jovenzinho, né? E é muito bom ver o crescimento de vocês, né? Tanto seu como da Ana. Eu acompanhei isso aí, né? E é uma satisfação muito grande, né? Eu me chamo Ricardo, né? Estou como pastor auxiliar na igreja, né? Congrego lá. E foi, para chegar até aqui, foi uma caminhada, né? Foi um processo. E nesse tempo aí nós vamos falar um pouco, né? Com satisfação e com alegria, né? Dessa maravilha de estar na presença de Deus, de ser chamado, né? Primeiro para a salvação e depois para o ministério, que é uma honra e é um privilégio muito grande. Muito bom, muito bom. Então já conte pra gente aí um pouquinho do seu início na caminhada, como é que foi a sua vida antes de conhecer a Jesus, como é que foi a história do momento que você compreendeu que Jesus era Deus na sua vida e você queria viver para Ele. Conta pra gente como é que foi essa história. Então, eu fui criado com um servo de Deus, né? Meu pai já era cristão, né? Fui criado. Só que, como diz o ditado, né? Filho de crente não é crentinho. Não é crente, né? Então, eu, quando cheguei a uma certa idade, eu não acompanhei ele mais na igreja e não conheci nada. Vivi a minha vida sem Deus, sem nada, mas eu tinha aquela referência, eu sabia, né? Minha mãe também, mas eu, quando chegou a certa idade, eu tomei o meu rumo, meu destino e continuei minha vida assim, até os meus 31 anos, mais ou menos. E quando Deus... E eu vivia perdido no mundo, né? E ausente de Deus, e tinha tudo ali na minha mão. Eu tinha tudo em casa, perto e você não conseguia ver isso. Em casa, tinha meu pai que era um servo de Deus, assim, daqueles de você olhar hoje. Tanto é que a minha vida hoje é muito espelhada na vida dele. O seu pai sempre foi a sua maior referência? Com certeza. Eu não tenho uma referência maior que a dele depois de Jesus Cristo. E aí você me pergunta, e o que ele falava para você, o que ele dizia, ele pregava para você? Meu pai não falou nada assim para mim. Ele nunca chegou e pregou a palavra para mim. Mas a vida dele já mostrava. Falava mais. Hoje eu sei que a vida dele, a caminhada dele com Deus, foi a forma mais forte de eu entender hoje o que é um cristão. Mas você percebeu isso hoje, depois que você tem um entendimento? Você já começou a perceber eu já isso sabia, antes? eu percebia isso aí antes. Eu já via isso, que ele era uma pessoa diferente e as pessoas via isso nele também, e eu observava, mesmo sem entendimento, nada, mas eu observava que tinha algo diferente ali nele. Tinha algo especial. E aí, eu vivendo a minha vida de uma forma aí, perdido no mundo, que a Bíblia, a gente sem Deus é igual uma folha seca levada por vento aí, e você vira aí, como é que fala, um escravo, né? O pecado na maldade. Escravo do pecado, o inimigo te leva, faz com você o que você quer,
e eu levava a minha vida de qual jeito, ia para onde eu queria, saía, começava a beber, não tinha limite, não tinha hora para parar, começava aqui, daqui a pouco eu estava na Zona Norte, Zona Leste, em Santos, e não tinha hora para chegar, e a única coisa que eu não queria era voltar para casa. E aí ir embora, e tantas outras coisas. Muitas derrotas, muitas vergonhas, envergonhando, né, o nome do meu pai, da minha mãe, né? Não honrando o nome dele, como a Bíblia diz para nós honrarmos, né? Pai e mãe. Mas é assim, como está escrito lá em Jó, né? Que Deus colocou o limite nas ondas, né? Ele diz até aqui vai, não mais adiante, aqui quebra o orgulho das tuas ondas. E assim Deus faz com o homem. O homem, ele pode fazer da vida dele, eu vou para cá, eu vou para lá, mas chega um determinado tempo que Deus fala assim, vai só até aqui. E esse tempo estava determinado na minha vida por Deus, e quando chegou a hora, Deus falou, é só até aqui, pronto. E aí o Espírito Santo entra em ação na minha vida, e começa a trabalhar muito profundo e forte, e que Deus me tira de onde eu estava. Ouvi muitas pessoas que vivia ao meu lado, perder a vida, ao meu lado. E hoje eu entendo que tinha joelhos dobrados e promessas na minha vida, para eu estar aqui hoje. Você estava sendo guardado pela oração. Mas literalmente, coisa assim de se relatar aqui, não tem como. Tem alguma que você consegue destacar assim, que você fala, essa situação aqui eu fui livrado, eu passei perto? Ah, tem. Teve uma época que eu estava conversando com um amigo meu de infância. Esse meu amigo, ele tinha uma vida no crime e eu era muito próximo dele. E um dia, eu chegando em casa, eu fui o cumprimentar. Quando eu estava só eu e ele na rua, chegou mais ou menos umas 7 homens e começou uma troca de tiro e ali. E eu estava presente e ali foi uma troca de tiro intensa, e esse meu amigo foi atingido, e ele foi uma coisa, isso é conhecido lá onde eu moro até hoje, e eu não saí do local, ajudei ele, nos refugiamos em uma casa vizinha lá, até amanhecer o dia. Depois nós saímos, na porta da minha casa estava forrado de cartuchos de bala, e esse foi um dos momentos. Um dos momentos que você falou assim, eu escapei. E depois eu fiquei sabendo que os meus pais, a minha família estava num canto, que a rua toda ouvia o barulho, e meus pais, minha mãe estavam no canto e meu pai ali orando, minha mãe orando. E amanheceu o dia, nós saímos, depois foi um mal entendido lá entre o pessoal, e teve outras situações também de pessoas que vivia comigo do lado, assim, me chamou, vem aqui. Eu olhei e não fui. Daqui a pouco essa pessoa foi levada e sumiu, apareceu morta. E situações, várias situações. E a gente entende isso, porque quando Deus faz uma aliança e o homem faz uma aliança com Deus, Deus ele cumpre e honra essa parte. O poder da oração, né? O poder da oração do seu pai, da sua família. Nós somos fruto da oração. Nós somos, vocês que são jovens hoje, está fazendo esse trabalho aí no LIT, está com todo vigor aí, né? É fruto de oração, né? Teve pessoas lá atrás que oraram, né? E hoje essas pessoas também dependem da oração de vocês. Exatamente. A Bíblia fala orar em uns. Eu costumo dizer que nossa geração não seria nada sem as antigas. Se nós estamos aqui é porque vocês prepararam o caminho para a gente, teve uma oração por uma próxima geração que estaria por vir. Então, e se a gente está aqui no caminho do Senhor Jesus, muito é pela oração. Por isso que a gente nunca pode desprezar os mais velhos, né? Por conta disso. E também, antes disso aí, dessa minha vida desregrada, essa minha vida aí, segundo a minha mãe, quando eu nasci, eu também já fiquei internado no hospital lá, na época, Cruz Vermelha. E ali também foi uma coisa que já estava como perdido, né? Dado como... Fiquei internado pequeno, recém-nascido. Uma tia minha me tirou desse hospital e me levou para outro, Deus. E ali eu comecei a me recuperar, e tal, e vim para casa, mas já começou desde o começo, você já é
guardado. Porque é aquilo que eu te falei, né? A Deus, quando a gente costuma falar, eu determino, mas na verdade quem determina é Deus. Tudo isso aí foi antes de você ter um encontro com Jesus. Sim, foi antes de eu ter um encontro com Jesus. Eu vivi uma vida que minha vida era jogar bola, né? Que eu jogava bola e bebia demais, usava droga, né? Aí pronto, aí acabava. Mas eu não tinha coragem de chegar em casa porque eu sabia que hoje eu sei, hoje eu entendo que é por causa da presença do meu pai. A presença de Deus ali no do seu pai. Então você tinha receio de chegar em casa naquela situação porque vergonha. Eu respeitava demais a presença dele. E ali é o seguinte, eu voltava para casa só pelo poder da oração mesmo, guardado, porque minha vida mesmo não tinha valor, estava ao léu mesmo. E é assim que vive o homem, a pessoa que não teme a Deus, ela está entregue. Jogada. Isso já nos ensina demais. O poder da oração é algo que é sensacional. E o pastor Ricardo está aqui porque ele é prova disso. Você que tem uma pessoa que está passando por isso, não conhece Jesus, a gente não pode desistir da oração. Não pode desistir porque não é a gente que determina o tempo. Às vezes a gente fica abalado, triste, aquela vontade de ver os nossos familiares conhecendo Jesus é tão grande que a gente se entristece quando acontece tudo isso. Mas o poder de Deus é soberano, a gente precisa confiar nele. É verdade. E essa figura do meu pai, eu estou falando aqui porque é muito forte, porque foi 17 anos orando. 17 anos orando. E, inclusive, eu tive há um tempo atrás, lá na sede do Belém, onde eles congregavam, eu encontrei amigos do meu pai de tempos atrás, e um me conheceu, eu conheci ele, o senhor, pastor também, e ele me apresentou para os demais pastores e falou assim, esse aqui é filho do irmão Bento, tá? O pai dele ganhou ele no joelho. Essa é a expressão que os pastores, ele ganhou ele no joelho. Então, é o poder da oração, o poder e foram ali 17 anos. E uma coisa impressionante, que meu pai, ele partiu para a glória e não viu a minha conversão. Ele não chegou a ver. Não chegou a ver. Não chegou a ver. E logo eu comecei a ler a Bíblia, depois já vou entrar no detalhe da minha conversão, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lembrei disso daí. Que quando José, ele dá ordem para o povo dele, ele falou assim, Jacó, eu morro, mas certamente Deus vos visitará e tirará vocês da terra do Egito. Né? Eu não vou estar aqui, mas a certeza que Deus vai te tirar da terra do Egito. Essa é a certeza da fé. O meu pai, com certeza, ele não viu, mas pelos olhos da fé... A certeza dele é tão grande que até o fim da vida dele... Ele continuou orando e perseverando. Agora eu vou... Aí, quando eu chego mais ou menos nessa época, quando Deus coloca limite, fala até aqui você vai, não mais adiante, eu vou colocar o meu plano em ação. E aí, pronto. Quando Deus resolve colocar o plano dele em ação, aí entra a presença e a pessoa do Espírito Santo. E aí não tem para ninguém. Aí não tem para o valente, não tem para ninguém. E aí quando o Espírito Santo entra em ação na vida da pessoa, aí não tem para ninguém. O Espírito Santo, o meu pai descansa no Senhor. O meu pai parte daqui. Eu, como filho único, cuido das coisas. O meu pai é sepultado no velório dele. Você sabe que homem tem que segurar essa barra, né? Segurar essa barra. Eu, minha mãe e mais 2 irmãs, então eu era o responsável. E ali eu prossigo ali, tomando conta das coisas tudo e ali por dentro você tem que engolir o choro. E ali minhas irmãs chorando, minha mãe já idosa, chorando e eu cuidando das coisas. Aí quando chega a época do velório, um pastor amigo do meu pai vai lá, os irmãos vai lá e aí chega uma hora que eles começam a louvar a Deus lá e cantam um determinado hino lá, que aí pegou. Aí pegou. Foi nesse momento que você... Não, eu não conhecia nada ainda.
Mas foi um momento que eu não aguentei, eu já senti ali Aí eu saí do local, fui pro banheiro e ali eu chorei um pouco, porque é uma válvula de escape. Aí eu chorei porque eu não aguentei, porque eu ouvia muito ele entoar cânticos, né? E me veio a lembrança, aí pronto, meu pai, nós sepultamos ele, voltamos para casa. Quando nós voltamos para casa, as minhas duas irmãs, e eles estão lá em casa, aí eles começam a arrumar as coisas. Eu chego para as minhas irmãs, para minha mãe, e falo o seguinte: eu não quero nada, vocês cuidam de tudo. Aí eu olho para a estante e eu vejo a Bíblia dele e alguns livros. Eu falei assim: só aqui vocês não mexem. Que a Bíblia dele e esses livros que estão aqui, deixa comigo. O resto vocês fazem o que vocês quiserem. E ali eu peguei a Bíblia dele e alguns livros e guardei. E eu continuando na minha vida. Continuando a vida perdida, e as coisas começam a piorar para o meu lado, e começa a apertar, e eu passando cada vez mais pelo vale da sombra da morte, até que um dia o Espírito Santo me visita. E eu jogava bola, vivia jogando bola para tudo quanto é canto. Eu me lembro muito marcante, muito forte na minha vida, foi quando eu comecei a me sentir triste. Coisas que eu sentia alegria no mundo, começou a me trazer tristeza. Não fazia mais sentido. Coisa que eu tinha prazer, né, de jogar bola, que depois eu sabia que tinha lá bebida, churrasco, aquelas coisas todas. Eu me lembro que o último jogo meu foi lá em Mojimirim, né? Nós fomos jogar lá na cidade de Mojimirim, e eu já fui no ônibus já abalado, triste. Eu falava, eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Tá estranho. As pessoas brincavam comigo, e eu não queria, eu olhava para um, falava para outro, já não me via ali, eu não entendia o que era aquilo. Mas hoje eu entendo que já é o Espírito Santo trabalhando. Fomos pro jogo, eu não tinha prazer de jogar bola, não tinha prazer. E eu pensando, falei, podia me tirar daqui e colocar outro. No segundo tempo, quando terminou, coisa que eu não fazia. Que eu não, pediu para sair, porque ninguém gosta de sair do jogo, né? Inclusive eu não saía. E eu não saía, e eu pedi para sair. Na volta eu voltei também muito triste, e ali eu não entendendo nada. E era o Espírito Santo já trabalhando na minha vida. E um determinado tempo o Espírito Santo começou a trabalhar fortemente na minha vida, e eu não estava aguentando mais. E na minha casa, o meu pai tinha comprado um quadrozinho assim de gesso. Eu era pequeno, e ele colocou na parede de casa, e aquele quadro perdurou e sempre ficava na minha frente, um quadrinho de gesso escrito assim, e ali estava escrito aquele quadro. Eu passei anos e anos olhando para aquilo ali, eu ia dormir, ficava sempre na minha frente, às vezes mudava, pintava, mas colocava na minha frente. E estava lá, era: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Isso aí ficava ali, passou a parte da minha juventude toda na minha frente. Ali na minha frente, a solução para o meu problema. Você já estava... E eu não via. Não enxergava. Estava a solução do problema ali, todo dia, quando eu acordava, na minha frente. Mateus 11, 28, e eu não enxergava essa situação. Para você ver que é a cegueira, mas o Espírito Santo, quando entra em ação, ele traz a luz. Ele traz a luz, ele traz a revelação, ele transforma, ele traz um novo nascimento. E aí, quando o Espírito Santo trabalhou na minha vida, e pronto, eu me sentia angustiado, queria uma saída, eu não aguentava mais. Aí para onde eu vou? Eu me lembro da Bíblia e dos livros que eu tinha dado. 2 anos depois, praticamente. 2 anos depois que meu pai parte, o Espírito Santo me visita e me tira com mão forte. Aí eu pego a Bíblia dele e começo a ler a Bíblia. Só que quando eu li a Bíblia, chegavam as pessoas e eu tinha vergonha e corria. E guardava a Bíblia, e aí chegava gente, e eu com sede, a minha alma com sede, porque a alma do ser humano, Deus, quando cria o ser humano, ele deixa um espaçozinho ali para ser preenchido. Esse espaço, quem vai preencher é só Deus. Todo mundo tem. As pessoas procuram preencher esse espaço com outras coisas, mas não adianta. É efêmero, mas tem um espaço ali que é de Deus. Então eu comecei a ler a Bíblia ali do meu pai, aquela Bíblia antiga, não entendendo nada. E eu comecei de Gênesis, o inimigo se levantou de uma tal forma
E eu parei de ler a Bíblia, depois eu voltei de novo, Deus me deu outro livramento, eu voltei a ler a Bíblia de novo e comecei, só que foi de um jeito, a minha família saiu para um casamento de um parente meu, eu não fui, aí eu passei a noite toda lendo a Bíblia. Falei, agora pronto, ninguém vai me atrapalhar, não vou ter vergonha de ninguém. E eu comecei a ler a Bíblia, e peguei um livro que meu pai tinha, um livro rasurado, eu restaurei a capa dele, e o livro chama Sintetizando a Bíblia, e ali esse livro foi me auxiliando de um pastor também, José Apolônio da Silva, um grande teólogo da Assembleia de Deus, e ali eu fui lendo, eu tenho esse livro até hoje. A Bíblia você tem também? Não, a Bíblia eu não tenho mais, mas o livro eu tenho até hoje. Patrimônio histórico, né? É um livro, chama Sintetizando a Bíblia, de José Apolônio da Silva, pastor, teólogo, paraibano, aqueles raizão mesmo. Cada macho. E depois eu conheci, depois o meu pastor foi conhecido dele, o pai dele, não sei ver que coisa. E aí eu coloquei meu nome embaixo desse livro. Hoje eu tenho uma filha que também, esse dia eu estava pegando o livro, minha filha colocou o nome dela embaixo também. Quer dizer, o livro vai passando de geração em geração. E eu comecei a ler a Bíblia e o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E aí eu comecei a receber convites para ir para a igreja, só que eu não, antes de eu começar a ler a Bíblia, eu não queria nada. Um amigo meu me chamou para a igreja, da minha mãe. E aí, quando começou esse processo mesmo, a minha mãe viu que a minha situação estava difícil, né? Que eu não ia durar muito tempo. A minha mãe foi até o pastor da igreja dela e ela ainda não estava criada essa igreja. E minha mãe contou para esse pastor. Falou, meu filho está assim, 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 e vamos orar por ele e tal. Aí o pastor usou de sabedoria e falou para minha mãe assim, e a senhora, como é que está? Aí minha mãe falou assim, não, eu também não estou não. Eu falei, então vamos começar pela senhora. E aí a minha mãe começou a buscar também, minha mãe começou a orar. Aí ela deu continuidade àquele trabalho do meu pai na oração. E aí eu comecei a ler a Bíblia e ali fui lendo a Bíblia e fui pegando gosto e sede, e eu queria mais, eu queria mais, eu mergulhava ali, aí já começava a minha relação com a Bíblia, o meu amor e o meu apreço pela palavra, e eu queria, a sensação é que eu queria entrar ali, vez mais, né? Eu não queria parar de ler a Bíblia, e ali eu fui pedindo a Deus entendimento. E aí eu comecei a ir nas igrejas, só que ali eu já estava convertido e não sabia. Eu não sabia. Porque o Espírito Santo, a obra que ele faz é tremenda. E o seu exemplo é o próprio Espírito Santo que foi pregando para você, né? Porque você tinha aquela referência, tinha o quadro, mas o próprio testemunho interior do Espírito Santo foi que foi movendo o seu coração, aos poucos, até você chegar lá e agora eu quero. Aí eu um dia teve um batizado da igreja da minha mãe, minha irmã foi batizada, algumas pessoas conhecidas minha, e eu fui. Só que quando eu fui nesse batismo, eu já tinha algum conhecimento das histórias bíblicas, né? E aí eu conheci, conversando com as pessoas, eu já estava ali já. Aí um amigo meu me chamou para eu ir na igreja com ele. Mas antes eu já tinha ido em outras igrejas. E eu falava assim, ninguém vai perguntar para mim fazer o apelo? Só que eu já estava. Só que eu falei, mas eu saí da igreja aqui, ninguém falou nada, ninguém fez. Eu só faltava falar, eu quero, eu estou aceitando aqui, eu quero Jesus. E é um apelo que muitas pessoas entendem que não é necessário, né? Mas a gente vê na Bíblia que, né, existe esse apelo, né? Essa decisão, né? O próprio Josué falou, nós estamos entrando aqui na terra prometida, escolhei, pois, agora ao Deus qual vocês querem servir, né? Os deuses dos amorreus, dos seduceus, e jebuseus, ou o Deus do nosso pai. Então era uma escolha ali, né? E ali eu fui, e eu ia na igreja. Aí eu comecei a disparar aí na igreja, e um dia esse amigo me chamou, aí eu fui. Eu me lembro até a igreja, vou falar aqui, foi na Paz e Vida, lá na Avenida Cruzeiro do Sul, na Zona Norte. Aí era um pastor, Jorrigo Ipaiarim, que estava ministrando a palavra, aí ele pregando, e quando ele fez o apelo, aí levantou as duas eu fui o mãos primeiro. no pé. Não, eu fui o primeiro. E fui o primeiro, aí fui lá, e inclusive esse pastor aí, eu tenho muito apreço por ele.
Ele poucas pessoas sabem, mas ele é um dos maiores, se não o maior ganhador de almas do Brasil. O João Pelé. Uma coisa impressionante, o dom e a administração. Quando ele faz o apelo, é uma coisa impressionante. Depois você pode até averiguar isso. Ele é um dos maiores ganhadores de almas do Brasil. Já de tempos. Então eu aceitei a Cristo ali, lembro que ganhei uma Bíblia deles lá. E ali eu comecei a ir para a igreja. E ali eu ia para... Tinha amigos meus, porque a minha conversão mexeu muito lá no bairro onde eu moro. Na região. Foi, porque foi uma coisa que chamou a atenção de muitos. Ninguém esperava. Não, tem pessoas que falam assim, eu não acredito, a minha conversão mexeu e abalou com muitas pessoas. Foi com muita gente mesmo. Tem gente que falou assim, eu não acredito, Teve pessoas que falaram assim, eu não vou, mas eu agradeço a Deus, né? Porque você dava trabalho. Tem uma mulher que tem um comércio lá, ela e o marido dela, ela comentava na época que ninguém bebia mais do que eu lá no bar. Então ela tomou um prejuízo grande Tomou. Parou de ir lá. Não, o inferno foi saqueado. O inferno perdeu. O inferno perdeu e vai perder ainda. Vai perder demais. E está perdendo. Né? Então eu comecei a ir para a igreja, e depois eu fui indo para vigílias, né? Logo no começo, ia para vigílias, e depois alguns irmãos iam para monte, eu ia também. Eu sei que quando completou assim 7 finais de semana que eu ia para vigília em monte, um dia eu numa dessas vigílias e no monte, aí o Espírito Santo aí veio a graça de vez. Pegou. Aí madrugada eu fui batizado com o Espírito Santo, e aí a minha filha me pergunta, as pessoas me perguntam como que é, não tem explicação, tem pessoas como que é. Eu sei, a única coisa que eu posso descrever é que você sente uma temperatura no corpo muito grande, você sente um calor muito grande, um calor bem grande mesmo, uma quentura na temperatura, e ali não tem explicação. E ali pronto, na sétima final de semana que eu estava buscando, a 7ª vez, ali depois, no outro, eu fui na sexta-feira, no sábado eu fui batizado nas águas, no domingo eu participei da primeira Santa Ceia, e quando eu fui batizado nas águas, já saí nós somos pentecostais, já saí falando em línguas, e o pastor que me batizou assustou, Não esperava, e foi uma coisa assim, um batismo muito marcante na minha vida. A partir daí a minha vida foi marcada por coisas marcantes. De Deus. Isso aí é, sensacional. A história é como Deus consegue mudar vidas, né? Às vezes a gente, com o nosso olhar humano, a gente olha para a situação e fala, não tem como, essa pessoa aí não dá. E a sua vida, a vida de pessoas que a gente conhece, a Bíblia está repleta de histórias de pessoas totalmente, que para o homem não tinha jeito. A gente olha a vida do apóstolo Paulo, esse cara aí, esquece. O cara é perseguidor da igreja. Ele vai ser perseguido quando? Nunca, Mas tem um momento que Jesus pega assim, o cara fala, não, agora eu vou. E ele fala, completei a carreira, guardei a fé e morreu para a glória de Deus, por aquelas pessoas que ele antigamente fazia. Então é algo que para o mundo é impossível, mas para o nosso Deus a gente sabe que ele pode tudo. E você falando do apóstolo Paulo, ratifica aquilo que eu falei no começo. Desde o começo é o chamado. O apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, fariseu, né? Zeloso, tem o currículo dele lá invejável como fariseu. E lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele fala, mas aprove Deus que desde o ventre da minha mãe me escolheu. Os planos de Deus, eles realmente são insondáveis. Ainda Paulo ainda olha e fala, sabe meu currículo, tudo que eu vivi, eu considero isso aqui como nada. E lá em Gálatas ele fala assim, não, eu era escolhido, Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Então você que está assistindo aí esse podcast, e você pode estar numa situação semelhante à de Paulo, à minha, o Espírito Santo pode estar te visitando nesse momento. E muitas vezes eu resisti à pessoa e à presença do Espírito Santo. E aí você pode até resistir, mas vai chegar uma hora que... E assim como a minha vida e a vida de todos,
aqui nesse momento, Deus, ele, através, para você ver, Vinico, a importância dessa conversa aqui, desse bate-papo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo, através disso aqui, vai estar agindo e vai alcançar vidas. E nós vamos ver aí depois, né, nos comentários aí, nós vamos ver frutos. Porque a palavra de Deus diz que, a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. E nós estamos aqui falando da palavra dele, falando do poder de Deus, falando do poder da salvação, né, do homem, ainda que seja impossível aos olhos humanos. E comigo foi assim uma coisa... Um retrato disso. Não, foi sinceramente, foi muito forte lá onde as pessoas que eu moro, foi muito forte. Foi muito impactante mesmo a minha chamada e a conversão. Foi muito forte mesmo. As pessoas ficaram assim admiradas mesmo. Mas quando Deus tira com mão forte, não tem para ninguém. E isso aí é o poder. A Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder, né? Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é poder de Deus para a salvação. Né? Eu não me envergonho do Evangelho. E hoje eu estou aqui falando com o coração regozijando, né? E é até bom lembrar, porque muitas vezes a gente esquece. E não é que esquece, não é que a gente esquece, não tem como esquecer. Mas a gente deixa de estar falando. E também para as pessoas entenderem de onde a gente saiu, né? Porque às vezes a pessoa, olha, o cara é pastor, o cara estuda, dá estudo bíblico, mas quem é ele? Da onde ele saiu? Porque isso também traz ali a força para a nossa própria mensagem, né? Exatamente. Tem pessoas que já me falaram, eu não acredito nisso, que um homem pode ser regenerado. Já teve parente, um primo meu falou para mim, não, eu não acredito nisso, que pode mudar. Eu falei, meu amigo, eu não vou nem citar a minha pessoa. Eu vou citar aquele que Jesus chamou para inaugurar o paraíso. O primeiro que Jesus chamou para inaugurar o paraíso foi o malfeitor que estava na cruz, condenado com Jesus. E Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, à vista de todos, né? Ali é a voz de Jesus falando, né? Então, não importa, o Evangelho realmente é poder de Deus para salvar qualquer um que crê, né? O ladrão da cruz, eu acho que é o maior escândalo, da graça, né? Porque, o cara tava ali, o cara era um ladrão, só que hoje ele falou, mestre, eu sei, e ele creu em Jesus no fim da vida dele, e Jesus olhou para ele e falou, hoje estarás comigo no paraíso. E o outro fez o quê? Zombou de Jesus. Então, quer dizer, Jesus ele tem poder para salvar qualquer um. Rejeitou, a opção, é aquilo. Né? Hoje, as pessoas que podem estar ouvindo esse podcast, ele tem essa opção agora. De rejeitar ou aceitar. O poder de Deus é essa graça que muitos rejeitam, mas tem um porém. Quando a pessoa ela dá lugar no Espírito Santo, quando eu falo que o Evangelho é poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, porque é uma coisa de você transformar e realmente o Espírito Santo é o único que faz a pessoa nascer de novo, né? Então a minha conversão, o meu chamado foi muito, e depois eu vi que já era muito esperado por muitas pessoas, muitos cristãos conhecidos do meu pai. Eles falavam, eles viam o seu pai orando. Eles falavam, era questão de tempo. Depois eles entenderam os livramentos, as pessoas entenderam porque Deus me guardou, porque Deus, quantas vezes assim, passando mesmo pelo vale da sombra da morte. Quando fala sombra da morte, porque uma sombra só está perto, tá perto. A sombra não vai estar longe. A sombra aqui, está aqui a sombra, está perto. Então, foi muito próximo mesmo, mas para Deus não importa a distância, Ele opera. E Ele alcança. O senhor falou sobre as pessoas terem a opção, né, de escolher sempre. Semana passada eu vi uma frase que ela dizia assim, que o nosso trabalho é levar o Evangelho até os ouvidos e o Espírito Santo levará até o coração. Porque não importa, a gente prega, a gente fala, só que o trabalho do entendimento, o trabalho de convencer é uma ação do Espírito Santo. E ele convence, é por isso que a gente prega, porque a gente confia que ele irá convencer as pessoas. E aí que entra o poder, né? O poder dele, que o poder é nosso, né? Eu me lembro da passagem de lá quando Jesus acalma a tempestade e os apóstolos eles ficam admirados, né?
E eles, quando Deus dá ordem ao vento e o mar, a Bíblia diz que no momento o vento e o mar obedeceu, né? Obedeceu à voz de Jesus. Os apóstolos atônitos falam assim, um deles, Pedro, diz: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aí, se você parar para ver quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece, aí você olha o vento e o mar, são fenômenos da natureza. E aí, obedece porque foi ele que criou. Mas ele também nos criou. Também. O que acontece é que a nossa dificuldade para obedecer é maior do que os fenômenos naturais. Deus, ele, por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do coração do homem, corrompida pelo pecado. Né? E aí é onde entra o trabalho poderoso do Espírito Santo, que ele vai lá no âmago da pessoa e trabalha do jeito, e aí é o poder de Deus. O poder de Deus é sensacional, muito bom. Que traz um novo nascimento. Muito bom. Sensacional. A história de conversão impacta nossas vidas, muito poderoso. Eu queria fazer uma pergunta, quando que o seu ministério pastoral começou, como que você começou a se relacionar com o ministério? Porque até então você tinha conhecido a Jesus, começou a frequentar a igreja, recebeu o Espírito Santo e foi ali sempre estudando a Bíblia, mas qual foi o momento que você começou a trabalhar no ministério? Então, aí eu comecei a ler a Bíblia e me apaixonei, ficava doido para ler a Bíblia, queria mais. Começou a minha fome e o interesse da palavra. Eu tinha um desejo, mas muito profundo de conhecer. Para mim, a minha vida era ali, aquelas escrituras que tantas vezes eu via meu pai lendo e rejeitava. Nunca cheguei nele e perguntei nada. E ali eu comecei a ler a Bíblia e cada vez mais querer saber das coisas. E tem uma coisa, um dia a gente indo para um monte, sentado assim do lado, um irmão que estava comigo, ele olhou para mim e falou assim: você tem uma vontade muito grande, parece que você quer entrar aí dentro. E ele mal me conhecia, não sabia. E depois quando ele falou isso aí, eu falei assim: é isso mesmo. Tenho mesmo. Eu tenho mesmo, é isso mesmo. E eu comecei a ir para a igreja, né? E você tem que estar junto com os irmãos. A igreja tem o papel de congregar, de você ali, você ter exortação, ali você ter edificação, né? E eu comecei ir caminhando, mas você vê porque pelas pessoas. O chamado, ele é bem reconhecido antes as pessoas reconhecem a vocação de você. Depois vem a igreja também e reconhece, né? Mas as pessoas falavam assim, já falavam logo no começo, eles falavam assim comigo, né? Falavam: nossa, e no começo eu não gostava, eu ficava bravo. Por quê? Eu não gostava. Por quê? Eu vou te explicar por quê, Vini. Porque muitos têm esta chamada de pastor, esse título, como que eu posso uma usar? Medalha, como um status, um título, um status. Eu já entendia, eu já tinha esse entendimento que isso aí para mim, além de ser uma honra, era uma responsabilidade muito grande, né? E depois, logo, mas eu já percebia já, porque logo Deus me chamava assim para um trabalho muito específico, que era a libertação, né? Eu era chamado assim para socorrer pessoas possessas de demônio. E eu falava, e ali foram algumas experiências bem marcantes mesmo, experiências fortes assim, e era sempre eu sozinho. Quando eu via assim, era tarde da noite, eu fui chamado uma vez para fazer um culto numa casa, numa rua que era assim, a rua era assim, uma casa não, toda de zona e uma era dessas casas aí. A pessoa me pediu socorro e falou se eu podia ir lá fazer uma oração e pregar a palavra lá. E eu falei para ela: eu vou, só vou com uma condição. Você falou com o teu marido? Ela falou: falei. Eu falei: beleza.
o marido autorizou, né? Porque o negócio era com o marido, ele foi consagrado de pequeno. E eu falei, beleza, eu vou. Eu chamo os pastores amigos meus. Eles vão comigo. E eu vou lá. E tá lá, eu ligo para um, falo com o outro. É o que eu tava vendo. Eles falam com um, falam com o outro, falam com o outro, falam com o outro. Era no meio de semana, à tarde, aonde eu vou achar? Aí vem aquele negócio. Eu sempre procurei ter essa relação com o Espírito Santo. Quando eu vou ministrar uma palavra, eu costumo falar que a pregação não começa quando eu vou ler a Bíblia, a pregação não começa quando eu vou... A pregação, a mensagem minha começa na oração. Eu não começo nada, ou pode trazer uma palavra, um estudo, começa pela oração. Começa tudo pela oração. Eu não consigo fazer nada sem ter uma direção. Porque quando nós temos a direção, quando nós oramos e pedimos a direção de Deus, não tem como dar errado. Se Deus vai te direcionar, não tem como dar errado. Então, eu já tinha esse receio. As pessoas falavam, olha, você é assim, assim. Tem um chamado, você vai ser isso, aquilo. Mas eu não me caía bem, porque eu sabia do peso e da responsabilidade. E ali, no anonimato, assim, mesmo sem muitas pessoas saberem, tive experiências assim, fortes, espirituais, assim, profundas. Tem uma, e se você quiser, eu posso até... Com certeza, pode começar. Eu já ia perguntar, já. Foi, uma vez eu fui chamado para socorrer uma família. E isso as pessoas não sabem, porque eu sou bem acanhado, eu não gosto Eu procuro levar muito aquela passagem que João Batista diz que importa que ele cresça e eu diminuo. Talvez isso pode... e eu procuro colocar a minha vida nisso daí, né? Para que o que eu vá fazer, o nome de Jesus venha crescer cada vez mais. Tudo é para ele, tudo é para ele. E a gente fica cada vez mais, né? E a vida de João Batista foi isso aí. O João Batista é uma das maiores referências de cenário para mostrar aquele que era. Ele fala que ele não era digno de atar as sandálias daquele que há de vir. E olha que o cara não era pouca coisa não, hein? Tanto é que o Senhor Jesus, quando João Batista está ministrando, pregando no deserto, e vai aquelas pessoas tudo para lá, Jesus olhando aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles homens, tudo indo para lá, largando lá o palácio, largando o templo, indo lá para o deserto. Jesus fala assim, o que vocês foram ver lá no deserto? O que vocês foram caçar lá? Uma cana agitada pelo vento? Vocês saem do templo de Jerusalém, vocês saem dos seus palácios, vocês vão lá ver no deserto o quê? Uma cana agitada pelo vento? Um homem vestido de pele de carneiro, que come mel silvestre? O que te atraía? O que tem de atração para vocês ali? O que vocês foram ver lá? A resposta sabe qual que é? O Espírito Santo. Aqui entra o Espírito Santo de novo. Havia um poder do Espírito Santo ali que atraía aquelas pessoas para lá, né? E hoje o poder do Espírito Santo está agindo. Tá, com certeza. Aqui nessa conversa aqui. Então, voltando aqui, se eu me perder, sair fora aqui, você está falando da experiência. Da experiência, então. Uma delas foi uma família que me chamou de emergência mesmo, um caso seríssimo. Eu não sabia que esse rapaz, a gente vê falar na Bíblia de pessoas endemoniadas, né? Mas eu não... Hoje é muito raro você denominar uma pessoa assim, né? Mas existe. E esse caso é esse rapaz aí. E eu fui lá e foi um cenário muito terrível, forte mesmo. E quando eu saía de casa, eu não saía de casa também sem oração, sem olhar e falar, Senhor, tem duas coisas que eu vou pedir ao Senhor. Uma é que o Senhor vá na frente e outra é que o Senhor guarda a minha casa. Eu não saía assim, porque eu sei, a gente que faz a obra e mexe e faz a obra e entra nessas batalhas,
nós precisamos de ter essa consciência, de ter um resguardo na nossa Porque casa. existe uma batalha espiritual, né? É o tal da palavra que é chamada como é que chama? Retaliação espiritual, né? Retaliação espiritual. Então, quando eu saía, eu sabia que Deus tinha colocado um anjo na minha casa, guardando a minha família e outro, e Deus é a presença de Deus lá na frente. E aí a gente vai, porque essas coisas não dependem de força humana nem nada, são guerras espirituais. E aí a gente chega nessa casa, esse homem está numa situação muito terrível, e ali aí no poder de Deus, a gente expulsa os demônios daquele homem, e não era um só, e era uma coisa terrível. Um certo dia esse homem, ele chega manifestado processo de espíritos malignos, e aquela família estava sofrendo muito com isso. E morava perto de casa, e a única solução foi a pessoa falou, não, eu conheço, me chamou, e lá vai eu sozinho, eu e Deus de novo. E um certo dia, eu estando lá com ele, tá eu e ele, as pessoas afastadas, e eu olho para a porta começa a se mexer. O que eu faço? Eu olho para o vento. Falei, é o vento. Só que quando eu observo, não tinha tava aquela coisa, não tinha vento nenhum. E a porta vai se mexendo e ele olhando para a porta. E ele com os olhos fixados na porta. Aí é coisa que só quem vive experiência sabe. Pessoas podem até não acreditar, mas só quem vive essa experiência sabe. O poder das trevas é real. Né? A Bíblia relata, né, essas coisas. E eu olhando, falei assim, é vento. E não tinha vento nenhum. Tava aquela brisa abafado, que não tinha um vento, e ele com os olhos fixados na porta, e vai olhando a porta fechando, daqui a pouco a porta faz pá! E bate com toda a força. Ele vira para mim, o espírito maligno que estava na vida dele, vira para mim, olha no meu olho e fala assim, foi eu que fiz. Na hora, eu vou ser sincero com você, no momento, nós como ser humano, a gente tem o medo. Você tem, mas é questão de segundos. Só que aí entra um negócio. O Espírito Santo. Aí entra um negócio, Deus não te coloca em batalhas que Ele não te coloca em batalhas que Ele não vai te dar a vitória. Quando Ele te chama, Ele garante a vitória. Aí logo na hora eu falei assim, você fez isso? Eu vou falar para você, olha aqui o que meu Deus faz. Aí eu peguei a minha mão e impus na cabeça dele. Falei, olha o que Deus está fazendo aqui. Aí esse espírito maligno falou assim, eu falei assim, isso aí não é nada, olha o que meu Deus faz. Eu pus a minha mão na cabeça dele, aquele espírito começou a espernear, gritar, e aí tá queimando. Isso são experiências que a gente vive na prática. Coisas que a gente vive na prática e são coisas marcantes. E poucas pessoas não sabiam disso. E são experiências, momentos que Jesus ele é completamente necessário, porque o Senhor não pode fazer nada, eu não posso fazer nada. Mas eu acredito firmemente que Jesus ele aparece quando a gente se coloca em situações onde ele é necessário. Porque às vezes a gente ora para Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que a gente vive uma vida de... A gente não tem um confronto direto com nada. E a gente ora para Deus, eu quero isso. Mas ele, mas você não faz nada. Você não se coloca em posições. Então às vezes a gente mesmo com medo, com receio, a gente está lá. E parece que quando a gente se encontra nessa posição de dar esse passo, é onde Deus fala, ele conseguiu negar a si mesmo. E Deus age, e Deus é poderoso para expulsar qualquer coisa, para curar tudo. E só para completar aqui, esse rapaz hoje é um pastor. A família dele é minha família. A gente tem uma aproximação muito grande, de amor mesmo. Hoje ele é pastor, você conhece ele, é o Cássio. Pastor. É o Cássio? É. Eu não sabia não. Foi, deu muito trabalho. Vamos chamar ele para ele vir contar essa história. Hoje ele está lá, semana retrasada, ele batizou 3 pessoas lá, ele está em Pernambuco. Glória a Deus. E hoje ele é um pastor, ele está lá, um homem de oração, e a família dele são famílias especiais para a gente. Essa foi uma das experiências, outras mais que vai delegando o teu chamado, né? Não, é muito bom, maravilha, sensacional. O poder de Deus é algo extremamente poderoso e imenso. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor,
que é o seguinte: a gente sabe que nós vivemos uma geração que tem muito contato com conhecimento, tecnologia e das demais coisas. E nós sabemos que nós vivemos uma geração passada que não teve tanto contato com isso. E nós entendemos que a igreja no passado ela teve muitas experiências, como essa que o senhor contou, com o Espírito Santo. Começamos a ver milagres, maravilhas e coisas sensacionais. Porém, essa igreja não tinha um conhecimento bíblico muito aguçado. E isso fez com que, com o tempo, ela começasse a se deteriorar. E hoje nós estamos entrando numa era onde o conhecimento ele já é algo muito mais necessário, porque a geração de hoje, eles são pessoas extremamente questionadoras. Se a gente fala é assim, a pergunta dele vai ser por quê? E antigamente as pessoas elas eram mais, se falava assim, a pessoa acreditava, a pessoa cria, e isso fez com que o evangelho crescesse. Só que hoje nós vivemos numa geração que o conhecimento bíblico é algo espetacular e que a gente precisa ter. Só que a gente não pode correr o risco de perder o poder do Espírito Santo. Porque eu creio que o equilíbrio dessas coisas, do conhecimento bíblico e do poder do Espírito Santo, eles têm que andar em harmonia. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância dos dois, do poder do Espírito Santo e do conhecimento bíblico. Pois bem, hoje em dia, na minha época lá, um dos chamados que eu percebia que primeiro você vê natural, é que as pessoas me ligavam. Eu estava em casa, as pessoas me ligavam e me falavam assim, perguntava coisas da Bíblia. Eu falava, perguntando para mim. E daqui a pouco vinha outro parente e perguntava, olha, então, na Bíblia está escrito isso, o que é isso? Não, na época não tinha internet, não existia o YouTube, no celular não tinha. Eu não tinha celular na época, né? O celular era bem raro ainda. Eu fui até um dos últimos a possuir e tal, um aparelho celular. Então, o contato, hoje em dia, não era como é hoje. Hoje em dia, como eu posso te dizer, Vini, as coisas estão tudo na mão, fácil. Hoje, se você quiser uma informação da Bíblia, você dá um Google ali e acha. Só que hoje tem uma diversidade muito grande que isso aí significa o quê? Não mudou nada. Por que eu digo que não mudou nada? Você vai entender agora o que eu estou te dizendo. Antigamente, você tinha mais dificuldade de ter acesso ao conhecimento, né? Hoje em dia, qualquer pessoa que quiser saber alguma coisa, entra na internet, está aí, pronto. Tudo na mão. Está tudo na mão. Você tem pessoas na internet qualificadas, pessoas abençoadas, você tem vários tipos. Aí é que tá, que eu falo para você que não mudou nada. Ainda hoje, com essa facilidade, eu acredito e eu creio, na minha opinião, acho que tem que ser assim, a dependência ainda é do Espírito Santo. Com certeza. Ainda, eu vou te falar mais, porque ainda é mais ainda, sabe por quê? Porque você tem acesso às coisas, igual você falou, puxa vida, e agora... Então, tem um que fala uma coisa, outro fala outra, a solução é essa. Pedir para o Espírito Santo direcionar. Porque igual, as gerações passadas elas não tinham conhecimento na mão. Isso fez com que elas buscassem no Espírito Santo. E elas buscaram. O problema, não é o Espírito Santo de maneira nenhuma, porque o Espírito Santo ele está conosco e independente de qual conhecimento bíblico a gente tenha, se não tiver o Espírito Santo não serve de nada. O problema que eu vejo é que é o seguinte, o pessoal buscou o Espírito Santo e alguns não tinham muito conhecimento. Hoje é o contrário, as pessoas têm conhecimento e não têm o Espírito Santo. Eu digo, o que a gente precisa por causa fazer, dessa facilidade. Por causa da facilidade. Tá tudo na mão. Aí eles acham que não precisam buscar mais, porque tá na mão. Você vai lá, eu quero aqui saber alguma coisa, vai lá, procura lá, vou citar aqui um pastor que é referência no Brasil, o Hernando Dias Lopes, você vai lá, aí você fica aqui. Ele já falou tudo, já buscou. Pronto, eu já tenho a minha resposta, eu não preciso de cavar, sabe? De cavar. E existem situações que só o Espírito Santo, né, pode trazer aquela luz para nós entendermos. E essa é a vontade de Deus, que nós vamos buscar, que nós fomos buscar na fonte. Né? Até o pastor da nossa igreja, o pastor Silvio, nosso pastor, eu comentei isso com ele um dia.
né, ministrando o estudo lá, eu falei assim, poxa, eu não tenho essa... Eu estava dando estudo lá e eu falei, puxa vida, eu não tive esse privilégio. Aí ele falou para mim assim, não, privilégio é você que já pega direto da fonte. Ele usou essas palavras, você que tem esse privilégio que você pega direto da fonte. Né? Claro que a gente tem pessoas que a gente... referências, né? Comentários, a gente vai buscar, mas a decisão, o filtro ainda É a Bíblia, né? Porque a gente não pode correr o risco de ser sempre ali só no Google, né? Porque é claro que a gente pode buscar uma referência, uma citação, uma opinião, só que a Bíblia ainda é o agente superior. É acomodação. Porque é fácil, né? Mas essa experiência, esse contato é só para quem vai querer mesmo buscar essa experiência com o Espírito Santo. Porque é tão... Hoje em dia, eu costumo dizer, eu tenho para mim que a gente tem que ter o filtro. Hoje em dia tem que ter um filtro, e esse filtro é o Espírito Santo. Você pode ver a ministração, a pessoa pode ser uma pessoa já reconhecida nas Escrituras, mas você e eu e você tem que ter esse negócio. Não, é ele que está falando? Não, mas eu quero saber do Espírito Santo. Esse é Tem que testificar comigo, confirmar comigo. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios da minha geração, por exemplo. Buscar o Espírito Santo mesmo tendo a facilidade, porque a gente tem na mão, só que a gente não pode esquecer de um Espírito Santo. E eu acho que o equilíbrio entre essas duas coisas, o conhecimento e o Espírito Santo, é que vai trazer o crescimento para a igreja agora nos fins dos tempos. É porque ele vai te confirmar muitas coisas. É ele que vai ele que vai ter esse filtro para você, porque às vezes você entra, o Espírito Santo é que primeiramente a pessoa tem que saber quem é o Espírito Santo. Espírito Santo. Falando do Espírito Santo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre ele. Eu também quero te perguntar sobre os dons do Espírito Santo. Se você pode dar uma palhinha, falar um pouquinho sobre o que são eles, para que eles servem, porque às vezes eu vejo muita confusão com os dons. Muitas pessoas buscam um determinado dom, outros não buscam, às vezes até por falta de conhecimento sobre o que eles são, né? Então, o Espírito Santo, que ele é exclusivo da igreja, está disponível. Tá lá. É como a paz. Que o mundo não pode receber. Não pode receber, já foi dado, está disponível para a igreja. É só a gente, como se estivesse na prateleira lá de Deus, é só ir lá e pegar e buscar. Então, é algo que está disponível para a igreja. O que falta, eu acho, no meu entender, é mais as pessoas conhecê-lo. Porque esse negócio essa coisa que eu acabei de falar aqui, uma confirmação, né, uma dúvida, ele vai tirar, porque o Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele fala, ele ouve, ele ajuda, ele é uma pessoa que está... Foi o Espírito Santo é a pessoa que veio para substituir Jesus Cristo. O Consolador, né? Ninguém vai substituir uma pessoa maravilhosa como Jesus Cristo se não for maravilhoso também. E Jesus falou assim, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador. Ninguém substitui Jesus Cristo a não ser um maravilhoso como Ele. Então, o dia que as pessoas entenderem, e eu sou muito dependente. Eu sou muito dependente do Espírito. Às vezes é um negócio que chega até... Parece até ser mas eu sou muito dependente. Eu dependo demais. Traz uma palavra, eu falei assim, meu Deus. Santo, o que eu faço? A mensagem começa com a escolha, na oração. Não é, eu vou pregar sobre a mulher samaritana. Tá bom, mas é isso que o Espírito Santo quer, é isso que a igreja precisa. O senhor já deve ter tido essa experiência, que eu já tive também. Uma pregação, por exemplo, a gente prepara uma pregação, só que quando a gente começa a falar, o Espírito Santo fala, não é por aqui. E muda tudo o direcionamento, e no final você entende que a mensagem que tinha que ser pregada... E se você não estiver sensível, você não percebe. Você não vai ouvir essa direção. Se você não estiver conectado e sensível a Ele, você não vai. Não. Você vai na onde você... E aí você vai ministrar. Só que não vai ser... a mesma que o Espírito Santo queria. Não, e com certeza o Espírito Santo ele já prepara tudo ali, porque existe alguém que precisa ser encontrado por aquela mensagem. E a gente não está sensível para perceber os impulsos que o Espírito Santo está dando. Isso também é a mesma forma com os dons, porque a gente percebe, igual, vamos lá,
a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, por exemplo, a revelação. Muitas vezes na nossa mente, ela se confunde com um pensamento. Eu já percebo que a gente está aqui e Deus fala alguma coisa com você e você fala, meu Deus, será que é o Espírito Santo ou será que sou eu? E a gente percebe que quando a gente aponta para aquele impulso e corresponde a ele e fala, ó, tá acontecendo isso, o próprio Deus vem, a pessoa testemunha que é. Então, são coisas que a gente precisa estar sensível para perceber, senão a gente não percebe. É o resultado, é o final, é o pronto, que depois você vai ver que as coisas aconteceu do jeito, isso aí é como diz a Ana, não é batata. Se você for na direção certa, não tem como dar depois errado. você vai ver o resultado. Então, assim, como voltando acerca dos dons, é até um alerta aqui essa noite, está lá disponível. É só a gente buscar e até, apesar que a Bíblia manda a gente buscar, mas tem casos que não tem como buscar, Deus já entrega logo pronto, como o de mestre, né? Tá lá na Bíblia, mestre, doutor. Esse daí é algo que quando você... Para ensinar, muitos podem ensinar, né? Mas ensinar, muitos podem ensinar, mas igual eu já vi falando irmão assim, o dom de ensino não é, esse termo não existe. Existe dom de mestre e doutor. Isso é uma vocação dos ministérios, né? Isso aí tá lá na Bíblia lá, então não tem, mas existe isso daí. Isso daí é confirmado na tua caminhada cristã com Deus, vai sendo firmado, vai sendo confirmado, e aí você vai... Principalmente no meio pentecostal, existe uma confusão gigante com o dom de línguas, por exemplo. Porque a gente percebe que muitas pessoas buscam apenas o dom de línguas e esquecem os outros. E tipo assim, esses aí não é importante. E isso percebe muito onde está o coração da igreja. Porque os dons, todos os dons, eles são para o próximo. O dom de línguas como linguagem de oração é o único que edifica assim, a nós mesmos. Então, ele não tem importância para o terceiro, ele é para nós. E falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E a gente percebe que as pessoas buscam esse dom, algumas buscam de maneira digna e correta para usar do jeito que tem que ser usado, e outras buscam por próprio ego. Outras buscam porque querem falar em línguas para as pessoas verem. Pela graça de Deus, eu já ministrei um estudo sobre dons espirituais lá na igreja e a gente aprendeu bastante, foi uma coisa... É maravilhoso, né? E ali eu contei também minha experiência, porque eu às vezes, coisa maravilhosa é você orar em línguas, mas aí eu já tive vezes que eu cheguei na igreja, que eu estava numa situação assim, que a coisa que eu fiz foi, o que eu vou fazer aqui? Orar no Espírito. Eu sentei lá e comecei a orar em línguas. Ali é o meu espírito testificando com o Espírito. com Deus, Então ali é para você. Aí então, se você vai orar em língua, se você vai falar em língua em público, aí tem que ter o outro dom, que é o de intérprete de língua, para a igreja ser que aí equivale à profecia. Porque aí a igreja tem o entendimento daquilo que... Então, tudo é falta de conhecimento, né? Falta da gente entender o funcionamento das coisas. É por isso que o dom de mestre, que veio para ensinar, ele é diferenciado. Né? Inclusive existe, eu vou te falar aqui, que existe um negócio que poucas pessoas notam. Você já reparou que as pessoas, elas chamam você hoje está servindo a Deus lá na obra como um diácono, né? Sim. A gente chama as pessoas de diácono, de presbítero, de evangelista, de pastor, você chama determinados, você chama natural. Mas quando você vai chamar alguém de mestre, já tem um preconceito. Não, mestre não. Acha que... mas não está lá, Deus deu uns para... Então, Efésios 4:11 fala sobre os 5 ministérios. E eu acredito igual, o Senhor falou que antes de você conhecer Jesus, o Senhor tinha uma vontade enorme de ler a Bíblia. Por quê? Já existia uma vocação dentro de você, uma vocação que já estava dentro de você por ofício de mestre. Então é algo que já estava ali. E existe mesmo, eu percebo isso, que parece que o mestre, ele é desvalorizado. Ele é desvalorizado, porque assim, beleza, eu sou mestre, mas aí a pessoa tem que ser alguma coisa de mestre. Se a pessoa falar que é só mestre, ninguém dá crédito para ela.
Você chamar uma pessoa de hoje de mestre, isso aí não soa. Parece que a igreja não está acostumada com isso. Não está acostumada. E eu vou te falar uma coisa. Isso daí é lamentável, porque a igreja, como a gente está falando aqui, a importância do ensino na igreja é fundamental. Fundamental. O Senhor Jesus Cristo passou 3 anos ensinando, né? E até hoje, quando Jesus Cristo ele parava para ensinar, era um tipo de pessoas. Agora, quando ele saía para fazer milagre, era multidão que você não podia contar. E na hora que ele parava para ensinar, pelo contrário, muitos saíam. E hoje não é diferente. Se você pegar um evento na igreja, de um estudo bíblico, você vai ver a quantidade. São poucas pessoas. Agora, se você vai fazer um outro tipo de evento, aí tá lotado. Eu falei em um dos episódios do podcast que existe um tempo na nossa vida cristã que a gente precisa fundamentar a nossa fé antes de pisar em outros lugares. Porque eu acredito firmemente que a igreja ela precisa estar em lugares escuros, lugares de pecados, porque a igreja é luz. E a igreja tem poder porque o próprio Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ela tem poder sobre o mundo. Só que eu falei que existe um tempo da nossa vida que a gente precisa sentar e fundamentar a nossa fé antes da gente fazer esse trabalho. E esse trabalho de fundamentar a fé não é feita pelo pastor, é feita pelo mestre. É algo que o mestre tem que fazer. É exatamente isso aí. E isso daí, hoje, eu vou falar para você esse negócio que você falou que desde o começo eu já percebia. Depois eu fui entrar em contato com pessoas cristãs da época do meu pai. Depois eu vi que meu pai ministrava o estudo. Então é algo já familiar. O meu pai não tinha estudo. Ele não sabia ler, ele aprendeu a ler a Bíblia, não tinha estudo nada. E depois eu tenho um amigo meu hoje que falou que o que aprendeu com o meu pai. Com seu pai. Então já é algo assim que já estava na família, é genético. E hoje eu tenho uma filha que ela tem um interesse pela Bíblia muito grande. Então ela tem uma grande... Ela tem um interesse na Bíblia de impulso muito grande, né? Mas aí a gente vai ter que ver... Vai ter que ver se é isso mesmo. Na caminhada dela. Mas o impulso ela tem, então... Ela tem o mais importante é ela ter um interesse e ter um interesse de conhecer. A palavra de Deus fala também que o querer e o realizar vem dele, né? Então isso já é algo que Cristo vai movendo. Existe um ponto no mestre que eu acredito que todo mestre passa por isso e ele tem que tomar um certo cuidado. Por quê? O mestre ele é aquele cara que estuda muito, mais que todos os outros. Mais que a gente tem os 5 ministérios ali, mas o mestre é o cara que ele está debruçado diante da Bíblia e ele estuda mais que todos os outros. E isso gera uma coisa. Nós sabemos que na Bíblia nós temos os fariseus e os saduceus lá, que sempre foram os maiores rivais de Jesus. A oposição de Jesus era os caras. Por quê? Eles estudavam tanto, eles tinham tanto conhecimento que eles acreditavam que eles eram dignos de alguma coisa, eles acreditavam que eles sabiam mais. Você acha que os fariseus nos dias atuais é um perigo ainda? Porque a briga do Senhor Jesus com aquele povo é o sistema, né? Ali levando ali é o sistema religioso que para ser sincero, para ser sincero, o sistema Jesus não venceu. Ele morreu, né? O sistema continuou lá, continua até hoje, mas ainda não tem como o Espírito Santo ele vai agir, porque Nicodemos também era um mestre. E Jesus falou, Nicodemos, importa que você nasça de novo. Tu é mestre em Israel e não consegue entender essas coisas? Ele falou, nascer de novo, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe, eu já grande. Não entendia, né? Não entendia. O conhecimento sem o Espírito Santo, mais uma vez, ele é vazio. A conversa aqui, a gente falar essas coisas sem o Espírito Santo não adianta nada. Ele que dá o crescimento, ele que dá o entendimento. É ele que convenceu você, que convenceu a Ana. E voltando a falar sobre, daqui a pouco nós vamos falar sobre, voltando nesse assunto, só para terminar aqui o assunto sobre o ensino, é sobrenatural mesmo o ensino do mestre. É sobrenatural, porque é algo que vem de Deus mesmo, o ensino da Bíblia. E ele, de um certo modo, ele é deixado de lado em muitas vezes. E isso aí é de propósito, isso aí tem uma finalidade, tem um propósito. Porque um país, a gente pode até levar
fora da igreja. Um país, se ele quiser dominar o povo, é só ele tirar o ensino, né? E hoje a gente vê no sistema religioso que não tem interesse. Como que você vai ter interesse da pessoa conhecer a verdade? Né? E isso não parte isso aí parte de cima. Quando eu falo em cima, não é do céu não, é da liderança, né? Dos cabeças. Oséias, capítulo 6, 4. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Né? Então vamos lá, vamos analisar esse versículo aí. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí, lhe faltou conhecimento. Sem conhecimento, a Bíblia falou que o povo é destruído. Né? A maneira que você tem de dominá-la é tirar o conhecimento da pessoa. Só que nesse livro de Oséias, tem uma resposta ali. Ele diz assim, ó, por quê? Peraí, mas faltou conhecimento? O texto continua. Ele fala assim, mas por quê? Aí ele fala assim, por que tu, ó sacerdote, rejeitasse o conhecimento? Então parte da ação de querer, né? E quem que era responsável? Quem que era responsável na época que Jesus, que a palavra está escrita isso aí, quem que era o responsável por ministrar, por dar o conhecimento para o povo? O sacerdote. Aqueles homens. Então, rejeitar o conhecimento é você realmente, o que acontece muito hoje. Aí a gente vai entrar agora na igreja atual, né? Que você falou, a igreja atual, tal, como é que está hoje. Há de se ter muito cuidado, né? Quando usa essa palavra igreja. Porque a igreja que eu conheço da Bíblia, essa igreja, de Cristo, ela é comprada, né? Que a Bíblia diz que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, se você adquiriu esse caneco que você comprou, ele é teu. Então, vamos lá, a igreja tem dono. Então, há de se tomar cuidado quando fala da igreja. Há pessoas que generalizam as coisas e falam da igreja de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, tem que tomar cuidado, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é separada, ela é santa, ela é imaculada, ela está se santificando, né? Ela está se santificando, ela está se limpando, mas ela está sendo preparada, está sendo adornada para ser a noiva no dia do casamento. No dia do casamento. Então a igreja é algo particular que não mexe. Mas devido a essas coisas que a gente está para chegar até aqui, a falta de conhecimento, a falta de estudo, aí tem, porque não tem interesse. E aí tem um tipo da igreja que a gente não vai negar aqui, né? Que tem a igreja que fala a igreja, essa não vai subir. Agora a igreja de Jesus Cristo, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, essa aí estará com ele. Aí você entra, eu não quero entrar nessa questão aqui, né? De linhas de pensamento, né? De linhas de pensamento, quem vai subir, que vai passar pela tribulação, não vou entrar nessa. Isso aí a gente deixa para outro episódio. Mesmo porque, a treta é grande. Mesmo porque quando nós fomos chamados por Jesus Cristo, no meu caso que eu relatei aqui no meu testemunho, quando todo mundo é chamado por Jesus Cristo, ninguém quer saber, eu sou arminianista, eu sou calvinista, ninguém, isso não existe. E não é essencial. Não é essencial. Não é essencial. E a gente vê que a igreja perdeu muito tempo porque estava presa a essas discussões. E a gente vê até hoje, a gente mexe com a internet, trabalha com a internet, o cara falou disso, é guerra. Então as pessoas esquecem que eu tenho um pensamento, o senhor tem outro, mas acima disso nós somos irmãos que cremos no mesmo Jesus. Isso não interfere na salvação. Não interfere, não é essencial. Então o que eu estava falando aqui, até perdi o raciocínio, quando você entra a igreja de Jesus Cristo que vai subir, essa igreja, agora existe lá em Mateus, que as pessoas vão chegar lá, isso aí é inegável, que as pessoas vão chegar lá para Jesus e falar assim, Senhor, em teu nome nós profetizamos, né? Nós curamos, né? Operamos maravilhas. Maravilhas é coisa que aconteceu no deserto lá, né? Sinais e prodígios, maravilhas, aí só que Jesus vai virar para aquele grupo de pessoas e falar assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Não é que eu conheci e vocês andaram errado, não é que eu conheci e vocês não obedeceram. Não, ele fala que eu nunca conheci, quer dizer, nunca foi igreja, né? Então tem a igreja realmente. Então,
A igreja de hoje está perdida, alguma parte dela está perdida naquilo que você falou, com essa diversidade de internet, de coisas, né? Colocam coisas ali, falam coisas, colocam coisas fora do contexto, coisas picadas. É a tal da teologia de um versículo só. E aí você fica lá naquela comodidade, é isso aqui e tal, a pessoa com um texto de 30 segundos tal, e põe ali e tal, e aquilo vira uma bola de neve. E a igreja ainda perde muito tempo debatendo isso. Aí vem e perde muito tempo. E uma indignação que eu carrego comigo porque a igreja, em toda a história bíblica, pós-bíblica, lá os primeiros séculos, a igreja sempre foi uma igreja apaixonada por almas. Sempre foi uma igreja que queria alcançar o perdido. Sempre foi o DNA da igreja. Os caras, criei Jesus, tô pregando. Filipe o diácono, ali, tome, pregando lá depois. Era algo característico da igreja. E eu percebi que a igreja perdeu um pouco disso, muito por conta dessas besteirinhas. Coisinhas que, eu gastei todo o meu tempo, gastei a minha vida discutindo isso. E isso pro mundo. O mundo olha e fala, nem vocês concordam entre vocês mesmos, o que eu vou fazer aí no meio? A questão é o seguinte, aí sempre vai passar pelo ensino bíblico, porque isso daí foi Deus que, inclusive um dos títulos que eu coloquei lá no estudo é Examinando as Escrituras, né? Porque lá em Mateus diz o seguinte, examinais, pois, a Escritura, porque elas testificam de mim. Então, esse ensino na igreja, ele resolvia praticamente 99% dessas questões aí, se fosse levado mais a sério, porque se você tiver um povo esclarecido no conhecimento, você é prova disso aí, né? A Ana. E esses ensinos, quando é feito por pessoas, ele é sobrenatural, né? Ele não é só um ensino, ele cura, ele liberta, ele traz salvação, o ensino bíblico mesmo, e opera. O poder de Jesus ali, né? Nós temos até na nossa igreja lá, na nossa congregação, o testemunho da esposa do pastor Silvio, a pastoreira, que ela já testemunhou lá na congregação, na igreja, que ela foi curada no ensino bíblico. Então, o ensino não é só para trazer conhecimento, não. O ensino é coisa é coisa sobrenatural mesmo. Quando a gente fala de Jesus, o nome dele, ele tem poder, né? E ali é onde você tem tempo mais tempo de se aprofundar na palavra, que não tem hoje, que as pessoas hoje, como não querem se aprofundar no que nada, vai lá no Google e pega no TikTok. E o conhecimento das Escrituras, ele abre os nossos olhos para aquilo que Deus fez. Porque muitas pessoas, elas não vivem mais de Deus, muito porque elas não conhecem. Elas não conhecem que Deus pode fazer mais. Elas aprenderam aquilo ali, elas se contentaram, se conformaram com aquilo ali, falando, a vida cristã é só isso aqui. E é por isso que a gente vê cristãos tão rasos. A gente vê crente que você vai falar de um milagre e ele olha para sua cara, não, isso aí, esquece isso aí, não acredita. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Você pode ir lá que... Não acaba nunca. Pode ir lá e amanhã tem mais. Porque ela é viva. Ela não é um livro, ela é viva. A Bíblia diz que uma palavra é viva e eficaz. Então ela é uma fonte inesgotável. Você pode ser quem for que ele vai se mergulhar lá. Não, a Bíblia é algo que mudou a minha vida, mudou o meu jeito de viver. E ela me deu um propósito de vida, né? Ela me entregou nas minhas mãos por que eu nasci. Eu entendi que eu sou um filho, eu entendi que eu tenho uma missão nessa terra. Tudo pelo conhecimento do que Jesus fez por nós, através da palavra santa dele, que até hoje nos dirige. E quem ensina é um prazer muito grande, né? Porque eu já vi que você já participando dos estudos lá, eu já vi você tirando proveito dos ensinos, isso aí é um prazer que a gente tem, né? Não pessoal meu, mas da obra de Deus, né? Lembro daquele ensino do tabernáculo. Um dia o senhor vai voltar aqui pra gente falar sobre aquele ensino lá, aquele estudo, porque, aquele negócio foi
cada detalhe, cada cor, cada objeto, tudo aquilo ali mostrava o que Jesus ia fazer. Ali é Jesus. Ali é Jesus, ali é o tipo de Jesus. Você ali vê no que as Antigo cores, eu me lembro que você pegou aquilo ali, as cores que estavam ali no tabernáculo, aquelas cores, As cores que o Jesus... carmesim, azul e o Púrpura. púrpura, ele usou na Lá na Via frente. Cruz, que agora o mundo vai comemorar agora, né? Jesus Cristo, agora nós estamos na Ressurreição, né? Na ressurreição, na Páscoa, então agora é a época que o mundo tem que reconhecer. Você sabia que hoje, com essa Páscoa aqui, a pessoa pode ser ateu, pode ter a religião que for, mas ela é obrigada a se render que por causa de Jesus existe antes e depois de Cristo. Pode ser, a pessoa pode ser, olha, eu não acredito em Deus, não acredito em nada, mas ela tem que reconhecer por quê? Por causa da data, porque foi marcado, dividiu. Então, a pessoa pode ser o que ela for. Eu não acredito, eu sou ateu, não acredito em nada, mas você há de ver que por causa de Cristo existe uma data. Nós estamos em 2023, mas 2023 por quê? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Então, o cara quando é ateu, a gente sabe que o cara é ateu meia tigela, quando ele nega Jesus, assim, ele pode até discutir sobre por que a gente prega tanto que Jesus está vivo. Cristo vive. Por que a mensagem é Ele ressuscitou? Porque a mensagem da ressurreição de Jesus é o que faz sentido a tudo. Porque se Jesus morreu e ficou morto, ele é apenas mais um homem, um profeta, um agitador qualquer. Mas se ele está vivo, aí quer dizer que Deus criou lá no início os céus e a terra, quer dizer que Jesus é o Filho de Deus e quer dizer que Ele está no céu e irá voltar para nos buscar. Então a mensagem de Cristo vive é a mensagem que nós carregamos por conta disso. Que Ele é tudo pra gente. É a confirmação da vida de Jesus. É maravilhosa. E aí essa comemoração agora que está entrando na Páscoa simplesmente, hoje eu estava analisando isso aí. Não tem como negar. O mundo não tem como negar. Porque é uma data, e a data ela vai remeter a Jesus Cristo. Nós estamos em 2023, mas espera aí, 2023, então começou do zero. Mas do zero da onde? Aonde? Depois de Jesus Cristo. É Ele que marcou. Depois de Jesus Cristo. É Ele que marcou tudo. Né? Depois de Jesus Cristo, Romanos 8, capítulo 1, diz que agora pois o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas esse agora é depois de Jesus Cristo. Então é tudo por Ele. A pessoa tem que reconhecer no mínimo a importância de Não Jesus. tem como. Ela pode negar, mas não tem como. Até o ano, até a idade dela vai ter que... Mas a nossa esperança é que um dia todo joelho confessará, se dobrará, toda língua confessará, porque Ele irá raiar nas nuvens e todo mundo irá reconhecer que Ele é. Aí alguns vai ser tarde. Alguns já não vai dar mais tempo. Mas a nossa missão nessa terra é fazer com que o máximo de pessoas estejam prontas para acolher Ele. Se dobra o joelho antes. Dobra o joelho antes. Jesus ele fala que os campos, a seara está pronta, mas poucos são os trabalhadores. E no fim, a seara estará pronta para a colheita, a igreja estará pronta para a colheita. Mas infelizmente vão ter pessoas ali no meio que não vai dar tempo. E a se render, né? Porque está lá em Filipenses capítulo 2, né? Que ali esse nome de Jesus Cristo, a qual está acima de todos os nomes, né? Por isso Deus me deu um nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Jesus ele é poderoso. Pastor, eu queria que o senhor contasse, conseguisse puxar na memória aí, qual foi a sua maior experiência com Deus? Uma que você fala assim, essa experiência aqui foi algo que eu nunca esquecerei, foi algo que transformou a minha vida e é algo que eu vou levar pro resto dela. Tem alguma que consegue? Sempre é a conversão, né? Depois da conversão é uma coisa muito forte, batismo, né? Minha conversão foi muito forte mesmo. Eu drogado de madrugada na porta da igreja,
uma vigília, uma igrejinha pequenininha, e eu lá do lado de fora, já com minha sede, né? Mas tem coisas muito marcantes na vida, né? Tem ministrações que a gente ministra pela direção do Espírito Santo, e quando você vai ver, Deus, o cuidado de Deus tão grande que parece que Ele tira para falar com uma pessoa em particular. Foram coisas assim, na parte assim da libertação, você andando na rua com a família e daqui a pouco você vê uma pessoa do chão chamando o SAMU, rodeado de pessoas. Aconteceu isso, foi uma experiência fortíssima também. Na parte da libertação, de guerra, um sábado, eu vou contar essa experiência aqui, um sábado eu estava até na feira com a minha família, minha esposa, minha filha era pequena, e eu estava passando, daqui a pouco num canto assim na calçada, havia um tumulto, né? Uma mulher rodeada no chão, eles já tinham chamado o SAMU, estava todo mundo socorrendo ela, e eu parei com o carro, né, e fui dar uma olhada. Quando eu olho, havia uma brecha assim nas pessoas, quando eu olho para a mulher levanta a cabeça e olha para dentro do carro. Quando ela olha para o carro e olha para mim, ela faz assim, abaixa a cabeça, olha e faz assim. Aí de onde eu estava aqui, já veio o arrepio, falei, encostei o carro e desci. E falei, eu posso ajudar aí, o que está acontecendo? Aquela mulher ali Não olhava. Ele falou, não, nós já chamamos o SAMU, tem uma mulher aqui que está auxiliando, era enfermeira e tal. Eu falei assim, quem é o parente dela, o responsável por ela aqui? O marido dela disse o seguinte, sou eu. Eu falei assim, você mora onde? Eu moro aqui do lado. Era na calçada assim, na casa. Eu falei assim, vamos levar ela embora, vamos levar ela para casa. Aí ele levou ela para casa, tirou para lá. Ali eu já falei, ali não tem SAMU, ali não tem médico, ali não tem enfermeira, ali não tem nada. Ali é o poder de Deus e o sangue de Jesus. Aí quando ela entrou na casa e sentou, eu olhei, a casa dela estava escura, eu olhei no canto e levantei minha mão para lá, para um canto, tinha um negócio no canto. Quando eu levantei minha mão, o demônio gritou aqui. Mas foi um grito tão alto que a minha esposa, que estava lá no carro, lá fora, ela ouviu. E para você ver o cuidado de Deus, no trabalhar de Deus, com Deus cuida, é tão grande que a minha filha, na hora, ela dormiu no carro lá e apagou. Porque foi uma coisa meio assustadora, né? E ali, ouvi esse grito dela lá do lado, aí nós repreendemos aquele espírito maligno que estava perturbando aquela mulher. Já havia 3 dias. Ela tinha um filho pequeno, recém-nascido, o filho estava na casa da sogra, o marido dela falando comigo, todo cortado, que ela cortou ele, queria matar ele estava todo cortado de faca, machucado. Aquela mulher possessa há 3 dias. E ali foi na rua, passando, do nada, não estava na igreja, não teve campanha. Por isso que aí é a necessidade. Do Espírito Santo. O cristão, ele Está tem que sensível. andar, ele é cristão, né, da porta da igreja para fora, né? Então, ali, aquela mulher ali voltou a si, a minha esposa veio depois e conversou com ela, ajudou ela, tal, nós encaminhamos ela para uma igreja lá próxima, né? E foi uma experiência assim, que na rua, e com tantas outras, eu tive várias experiências na rua, assim, e isso mostra que a nossa vida, a nossa caminhada, como muitos pensam, não é só ser cristão só a hora do culto, né? Não chega nem perto disso. Na verdade, a igreja é uma pequena parcela de tudo aquilo que a gente vive, né? Ali é o momento de você se reunir, congregar e adorar a Deus. Agora vamos ver onde a história começa, às vezes é fora. É a hora do confronto, é a hora de você colocar em prática aquilo que você aprendeu na comunhão. Essa é uma das experiências, mas tem várias experiências. Tem várias experiências. O chamado para ensinar, as coisas é um prazer muito grande. O senhor vai voltar aqui, aí a gente vai falar sobre os 5 ministérios, vamos dar uma puxada nos dons, com muita coisa que a gente pode falar. Hoje a gente conversou mais não foi num assunto específico, e eu tenho muito orgulho, né? Inclusive a sua esposa, a Ana, né? Quando ela foi escrever o livro,
ela foi escrever um livro que eu recomendo, é Santidade no século XXI. E aí ela me pediu, me convidou, né, para mim auxiliar, fazer a revisão. E aí qual foi a minha surpresa quando eu lendo o livro, fazendo a revisão ali para ela? A minha surpresa foi que dentro do livro tinha um tema de um assunto no estudo bíblico, né? Então eu falei, puxa, aí que tá, né? As pessoas vão para o estudo e tira proveito sempre daquilo, tem, sempre tem. Então eu vi ali que ela colocou ali, né? Colocou algo que ela estava no estudo ali, pegou e colocou no livro dela. E foi uma experiência também, viu? Uma experiência muito boa. São muitas, né? Poder participar desse Existem 2 ensinamentos seus que eu tenho comigo que eu nunca esqueço. Um é o do tabernáculo, que eu já falei, que é algo que para mim foi marcante, que aquela visão ali de, meu, o que é isso? Aquilo ali para mim marcou a minha vida. E o outro é a pregação sobre Isaac e Rebeca, que mostra ali, que tipifica a volta de Jesus, o encontro com a igreja, Jesus voltando até o meio do caminho, aquilo ali. Então são 2 estudos que aquilo ali... Esse de Isaac e Rebeca arrepia no final do encontro. No encontro. Que a Rebeca olha para distante e Isaac, ele sai da casa do pai e vem ao encontro. Até o meio do caminho. E ela de longe fala, quem é aquele que vem ao nosso encontro? É o Espírito Santo, que é o papel do servo, né? Ele fala, é o meu Senhor. Então aquilo ali é algo que até é o encontro ali que ele sai, ele está na casa do pai. E ele sai da casa do pai e vem no meio do caminho. E a igreja de Rebeca veio também, de longe ela fala, quem é aquele que veio ao nosso encontro? E esse casamento foi só volta a falar saltando sobre os montes. Saltando de Jerusalém. Esse foi um casamento sensacional, ele só vai perder pro verdadeiro, que é quando Jesus vir literalmente nas nuvens. A Bíblia é cheio, eu amo pegar essas coisas da Bíblia, o Antigo Testamento, a gente vê que falta de ensino, tem pessoas que falam, não, no Novo Testamento e tal. Quando Jesus, aquele versículo que nós citamos, examinais as Escrituras, e porque cuidais nela ter a vida eterna, porque elas falam de mim. Quando Jesus falou isso aí, não existia o Novo Testamento. Ele está falando, examina lá. Que lá testifica de Gênesis até aqui, Malaquias, está falando de mim. A Bíblia inteira testifica. Aí depois você começa lá no Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse, é Jesus. De Gênesis, Apocalipse. A Bíblia Jesus está ali presente. Existe essa confusão, porque o pessoal, às vezes, uns falam, o Velho Testamento já era, outros só ficam lá, mas não entendem que a obra de Jesus ela é completa, ela é inteira. A Bíblia diz, a palavra ela é eficaz, é toda, né? Não tem a palavra de Deus, ela não é repartida, não tem eu vou pegar isso aqui. Então, mas isso aí é fichinha, viu? Isso que você está falando, o antigo, novo. Hoje o negócio está mais avançado. Já só um versículo hoje eles querem atualizar tudo. Eles querem, vamos mexer em tudo, vamos atualizar, que a Bíblia está desatualizada. Não existe, né? Isso aí já é uns absurdos de pessoas que... Aí eu vou te falar, essas pessoas que hoje tomaram essa posição de falar isso aí, esse absurdo que a Bíblia precisa ser atualizada, olha para você ver a importância do estudo. Há muitos anos atrás, eu dei um estudo sobre Apocalipse, que há muitos anos atrás, essas pessoas que falaram isso hoje, eu citei o nome delas de uma por uma, denunciei através do estudo das pessoas de hoje, se comprovaram, pessoas conhecidas ainda. E no estudo de Apocalipse, eu falei o nome dessas pessoas. E Jesus, ele nos orientou que no final dos tempos viriam muitos falsos mestres e enganariam a muitos. Por que enganariam? Porque eles não estariam firmes na palavra. Essa é a importância do ensino bíblico. Esse negócio de atualizar, eu me lembro muito, sabe o que me vem à mente? É o comichão no ouvido. Que eles vão ter comichão no ouvido. De ouvir a verdadeira palavra. Sabe? Não soa bem. Não soa bem no ouvido deles. Então eles vão indo, então aí o que eles vão fazer? Não, mas eu quero, eu sei, mas eu quero, não adianta. A Bíblia ela não vai se enquadrar ao ser humano, é o ser humano que tem que se enquadrar a palavra de Deus.
né? Não adianta você querer... É o homem que tem que se enquadrar as verdades bíblicas, as verdades de Deus. Não adianta querer enquadrar. Não tem curva, né? Deus não muda. Ele fala assim, eu sou o Senhor e não mudo. A gente pode ter opiniões, mudar aqui, mas Deus é uma coisa só. É uma coisa só. E a palavra de Deus é algo que... O conhecimento, o estudo bíblico é algo que a gente precisa buscar entender. E nós vamos lutar para que o ministério do mestre seja mais valorizado. Eu creio que Jesus tem movido algumas coisas que envolvem também até o funcionamento dos 5 ministérios. Por quê? Eu acredito que o funcionamento deles em perfeita harmonia é o que vai fazer a igreja caminhar. Porque o mestre, ele não tem o seu devido valor. Então, o mestre tendo o seu valor, as pessoas vão entender. Tem mestres escondidos na igreja, pô. Tem mestres ali que tem a vocação, tá ali, mas ele está escondido porque ele não entende que aquilo é uma vocação de Deus. E eu abro espaço, né? Porque a igreja tem que abrir esse espaço que você está falando, né? Para aparecer esses novos dons, né? Isso daí é para a igreja. Se Deus deu, não foi à toa, é para a igreja usufruir disso daí. Desses dons que você está falando no ministério. Não tem muita coisa que a gente precisa falar, muita coisa que a gente precisa conversar. Eu queria que vocês deixassem nos comentários aí, se vocês querem que o pastor Ricardo volte. Se vocês querem um assunto que a gente não conseguiu chegar a fundo aqui, vocês comentem aí, #VoltaRicardo. E a gente vai falar a fundo, nós vamos falar sobre os 5 ministérios, nós vamos falar sobre os dons espirituais. E se tem algum outro assunto que você queira, comente aí, galera, deixe sua opinião. E pastor, eu queria que o senhor finalizasse com algo, acrescentasse algo que você acha necessário para essa conversa aqui muito edificante que nós tivemos. Eu queria só falar aqui, Vini, que as experiências que eu tive na vida, essas coisas que aconteceram comigo, com você, e todas essas maravilhas que nós falamos aqui, o Espírito Santo, ele está disponível, né? E o que Jesus tinha para fazer, eu até falo com as pessoas, o que Jesus tinha para fazer, o que Deus tinha para fazer, ele já fez. Agora depende da gente, depende da escolha. A vida de depois que nós como cristão, hoje em dia, eu deixei a oportunidade de tocar nesse assunto quando você falou lá, mas eu queria voltar à diferença da igreja, do cristão de antigamente com o de hoje, o que está acontecendo, muita comodidade. Eu tenho uma referência, hoje em dia tem muitas pessoas perdidas na internet dando conselho. Como é que vai? É cego guiando os cegos. E a única coisa para a gente buscar isso aí é o recurso do Espírito Santo. Porque ele é companheiro, consolador e está disponível para você. Eu tenho uma referência muito grande de cristão e eu queria chegar pelo menos um pouquinho, né, como do meu pai, que hoje descansa no Senhor. Ele tinha um negócio, só para me encerrar aqui, ele tinha um negócio para você ver como o negócio é sério. Uma vez eu era pequeno, né, e eu via, estou contando isso aqui, talvez não é em vão. Tinha tias minhas velhas, eu era novo, tinha primas minhas mais velhas, e quando meu pai chegava, próximo assim, elas estavam fumando, e elas chegavam e jogavam o cigarro fora. Respeito, né? E eu via isso aí se repetir, né? Eu via isso aí se repetir algumas vezes. Um dia eu cheguei para elas, pessoas, algumas nem estão aqui mais. E eu cheguei para ela e falei assim, por que vocês fazem isso? Ele chamou a atenção, ele brigou com vocês, ele falou que isso é errado. O meu pai falou isso aqui com vocês. Para minha surpresa, a resposta dela foi o seguinte, não, ele nunca nem tocou no assunto com a gente sobre isso. É que a gente não consegue. A gente não consegue, na frente dele, fazer. Eu falei assim, mas ele nunca falou nada, ele não falou nada, nunca. Ele nem toca no assunto. Mas a gente não consegue. Aí eu fiquei
Aí depois, hoje, entendendo o que é isso. O que é isso? Isso mostra o relacionamento da igreja santa com o mundo. E isso aí você vai falar para mim, como você falou que a igreja está hoje, tem muito isso. Às vezes tem uma determinada certo tipo de igreja que você não sabe. A igreja é verdadeira, ela é santa, imaculada e é separada. Mas tem um povo que você não sabe. E há tempo ainda dessa mudança. Há tempo ainda de acordar, do mundo olhar e falar assim, não, essa igreja aqui, ela é santa, ela não é daqui. O mundo precisa ver Deus na igreja em nós, né? Jesus, ele falou assim, primeiro ele falou assim, eu sou a luz do mundo. Em João 8 está dizendo que ele é a luz do mundo. Em Mateus 5 ele fala, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Então quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, depois ele fala, vós sois, quer dizer, é a diferença do mundo, é o equilíbrio, é o sal da terra. E isso nós como igreja. E aí eu vou finalizar aqui, tudo essas coisas que nós estamos falando, está disponível para quem quiser, porque o que Jesus já fez, o que Deus já fez a parte dele. Deu o que Deus tinha de melhor, que foi o Filho dele. Deus já deu o que foi de melhor, foi o Filho dele, agora é com a gente, agora é com você. Você que está nos assistindo, você que está do outro lado, agora depende de você, está tudo com você. Então, é isso que eu queria falar. Um posicionamento da igreja, né? De assumir o papel que foi dela, né? De tomar uma atitude do papel que sempre foi dela. Luz e sal. Luz e sal é o que falta para a igreja. Pastor, eu queria te agradecer por estar conosco. Eu creio que foi um tempo valiosíssimo para mim e para quem está assistindo. Você que está assistindo esse vídeo, eu creio que você foi muito edificado com essa conversa. Isso aqui é um pedaço do que Jesus faz nas nossas vidas, é um pedaço do que fez na vida do pastor Ricardo e o que fez na minha. E lembre-se, o amor de Jesus por você é imenso. E mais uma coisa, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima.